porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez críticas à PEC que tenta proibir que integrantes da corte façam parte do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos chamar então a Janaína Camelo e eu quero saber, Jana, o que o ministro alega sobre esse projeto, hein? Pois é, olha só, o ministro Gilmar Mendes, ele falou a seguinte frase: não faz o menor sentido proibir ministros do STF no TSE. Foi uma frase que ele falou a jornalistas ontem à noite, durante o evento, uma coletiva aí para a imprensa. E aí é uma PEC, mais uma PEC envolvendo as atribuições do Supremo, né? Uma PEC aí de autoria do senador Márcio Bittar, do União, que conseguiu aí 27 assinaturas de senadores para que apresentasse essa PEC ontem, porque 27 assinaturas é o número mínimo, né, de quantidade aí de senadores para poder apresentar uma PEC no Senado, no caso no Senado. Então, o que ela prevê isso? Ela prevê a exclusão dos ministros do STF no TSE, porque hoje a composição do plenário do TSE é composta por 7 ministros, sendo que 3 são do STF, 2 são do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e 2 são advogados indicados pelo presidente da República, mas dentre um grupo ali de advogados que são indicados pelo STF. Então, a PEC, ela propõe uma nova composição, que é qual? Se mantém aí os 2 ministros do STJ e os outros 5 se dividirão em um advogado nomeado pelo presidente da República e 4 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral escolhidos pelo Congresso Nacional. A justificativa da PEC é quanto aos recursos que chegam ao STF de ações analisadas pelo TSE, porque a ideia seria evitar que os recursos analisados no STF, lá no STF, do TSE, passam pelas mãos dos mesmos ministros que já tinham julgado essa ação na instância inferior, no TSE, né, na Corte Eleitoral. Então, um trechinho dessa proposta fala o seguinte, da justificativa. Que elimina-se aí, então, a polêmica que envolve a independência dos ministros do STF ou sua eventual suspeição ao julgar causas nos quais já atuaram em instância inferior, além de permitir maior diversidade na composição do TSE, que passa a ter também membros escolhidos pelo Poder Legislativo. Depois de apresentada, uma PEC, ela sempre precisa passar ali pela Comissão de Constituição e de Justiça para analisar a admissibilidade dessa PEC, né? Se ela não está alterando nenhuma cláusula pétrea ali. Mas isso também sempre vai depender, Evandro, de um acordo entre o presidente da Casa Legislativa, nesse caso no Senado, ali, Rodrigo Pacheco, e o presidente do CCJ, que hoje é o senador Davi Alcolumbre, que inclusive é o preferido aí a comandar o Senado na próxima legislatura. Então, dessas 27 assinaturas que Márcio Bittar conseguiu, a maior parte ali é da bancada do PL. São 11 senadores, dos 14 senadores que existem no Senado, 11 assinam essa PEC. Toda a bancada do Republicanos assina essa PEC também no Senado. Não tem nenhuma assinatura ali de senador governista. O senador Sérgio Moro também, do União, assina. O senador Nelsinho Trades, do PSD, também assina essa PEC. Então, só lembrando, além dessa aí, a gente também tem aquelas outras 2 PECs na Câmara dos Deputados, né? Uma ali alterando as decisões monocráticas do Supremo e outra também até permitindo o Congresso anular, suspender ali decisões do STF. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você. Gustavo Segre, como é que você avalia essa proposta e a maneira como os ministros a receberam também? Bom, não tem dúvida que o ministro que hoje no STF poderia estar no TSE vai dizer que não tem o menor sentido tirar ele daí ou qualquer outro ministro para colocar no TSE. Quando a gente observa do ponto de vista da objetividade, uma das características da justiça, inclusive, não apenas a objetividade, sino a cegueira em termos do que está sendo avaliado. Não importa quem está sendo julgado, a justiça é cega. Isso é uma das cláusulas do judiciário. Nós observamos que perante alguma possibilidade que alguém no TSE tem alguma necessidade de recurso, o recurso imediato é o Supremo Tribunal Federal. Então, alguém que determinou no TSE eleitoral seria parte do resultado dessa apelação. Não tem muito sentido. Juridicamente falando, não me parece que tenha muito sentido. Por outro lado, nós devemos lembrar que vários dos ministros do STF já demonstraram que não tem essa imparcialidade. O próprio presidente do STF, Barroso, falou: derrotamos o bolsonarismo. Então, quando alguém do Ministério Superior, da Corte Suprema, fala derrotamos, ele se inclui nessa contenda eleitoral. Ou, no caso, uma contenda política. Não me parece que seja muito objetivo. Agora, tem, logicamente, o outro lado. O Congresso, ele entende que sim, faz sentido tirar os ministros do STF do TSE. Se for uma lei,
Bom, aí volta de novo. Será que o STF vai achar inconstitucional essa lei e derrubar? Hoje fica muito claro que quem tem a última canetada é o STF. Ô Zé Maria Trindade, o que está acontecendo, né? O Congresso está tocando várias frentes para tentar alterar a forma como os ministros atuam hoje, seja no Supremo Tribunal Federal, seja nessa dobradinha com o Tribunal Superior Eleitoral? É disputa de poder. O Congresso Nacional sempre quis criar tentáculos no Poder Judiciário e conseguiu, era tradicional. Alguns fortes e influentes políticos criaram tentáculos duradouros. Todo mundo aqui sabe de vários, inclusive José Sarney, o ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, que influenciava fortemente a indicação e, naturalmente, a formação de tentáculos no Judiciário. Isso é muito importante. Para mim, faz sentido, inclusive, rediscutir o TSE. Tribunal Superior Eleitoral é desnecessário. Não gosto de justiça eleitoral, justiça trabalhista. Justiça é justiça, tem que ter justiça. E pronto. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem uma justiça eleitoral. São poucos países, eu acho que 5 países que têm uma corte eleitoral. E o TSE é um tribunal que é viciado. Veja bem, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que dominam o TSE. Não pode ter presidente do TSE que não seja ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente, vice-presidente, assim por diante. Quer dizer, é um tratamento desigual. Por outro lado, o TSE era a Suprema Corte em matéria eleitoral, já não é mais. O assunto passa pelo TSE e vai para o Supremo, que pode modificar e tem modificado. Lei Ficha Limpa é um exemplo. Então, se o TSE foi criado para ser o assunto, o órgão máximo de justiça eleitoral, já não faz mais sentido. Seria uma oxigenação, mas presta atenção que se trata do Congresso querendo criar tentáculos, como criou no Tribunal de Contas da União, né? Que é uma indicação também do Congresso, da Presidência da República e do Senado, Câmara e Presidência da República. Agora, o TSE, os deputados, eu tenho a impressão que eles paravam assim, gente, por que nós fizemos essa Constituição e não pensamos em nós, hein? É verdade, Zé. Ô, Piperno, você acha que isso é uma tentativa de colocar o braço em tudo quanto é lugar? O Congresso quer ser o polvo do poder aqui no país? O Zé Maria tem razão em tudo que ele falou. E esse Congresso mais fundamentalista da história, ele quer colocar o braço, as duas mãos, ele quer colocar tudo. Porque, veja... Não, ele está colocando um freio, um limite, um limite atendendo aos anseios da população. Não tem nada de fundamentalista. Agora, defender a democracia é fundamentalista? Não, senhor. É um Congresso o mais direitíssimo e fundamentalista da história, que, inclusive, ele faz uma malandragem matemática. Olha a malandragem matemática. Ele está colocando um freio. Porque... A malandragem matemática, perfeito. Quantos integrantes tem do STF no... 3. 3. Ele já... Por que ele quer, então, nomear 4? Não falou isso. Falou? Não, o projeto... Opa! Ele está dizendo, pelo que eu entendi, ele está dizendo que tem, inclusive, advogados que são propostos pelo STF. Não. Então, como 7 membros, tem 7 membros no TSE. Ok. Aí você tem 4... que são colocados, advogados, pelo STF. Se os advogados foram sugeridos... Não é assim, Segrado, desculpa. Eu entendi isso, eu entendi isso. Vamos lá, composição hoje. 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados que são indicados e o presidente da República que escolhe. Sim. Então, mas 3, esses advogados 2 e 2. são sugeridos pelo STF. Mas o presidente escolhe sob indicação, né? A indicação é do STF. Perfeito. Então, 3, 2 e 2. Aí o presidente vai lá e bate o martelo. O que eles estão propondo agora? Os 3 do STF desaparecem. Os 2 do STJ ficam mantidos. Sim. E dos 2 do presidente da República, um também desaparece. O Congresso passaria a indicar 4. Ele passaria... 2 da Câmara e 2 do Senado. Isso, mas perfeito. Pelo menos, olha só. Pelo menos... Ou seja, até o Executivo mas perderia pelo menos quando há uma indicação do Congresso, o deputado responde no voto com a população. E um ministro não eleito não responde. Aí que está. Você tem um instrumento do voto contra o parlamentar, Piperno, contra o ministro da Justiça. A pobre população não tem esse instrumento. O mais votado de todos é o presidente da República. E o presidente da República, então, deixaria de indicar 2 e
passaria a indicar só um. Eles estão querendo mexer até nisso. Esse jogo precisa ser mais equilibrado. A gente pode discutir essa forma. Lógico. O Congresso fundamentalista, ele quer, inclusive, passar a ser... Ele quer se tornar... O Congresso fundamentalista quer se tornar, inclusive, a Corte Revisora. Aos excessos da justiça, respondendo aos anseios da sociedade. Ele quer se tornar a Corte Revisora, inclusive. Já tem projeto para isso. Quando o Congresso quer entrar em algum lugar, é fundamentalista. Se o judiciário quer entrar numa questão, não é fundamentalista, é o quê? Mas tem uma série de fatores. É moderador. Não é isso, não. Esse Congresso, ele é fundamentalista em tudo, não só nessa questão. Em que, Piperno? Ele é fundamentalista em que, Piperno? Em tudo. Em tudo. Mas pode ser que seja fundamentalista. Não assumo isso, mas imaginando que seja fundamentalista. Representa quem? O parlamentar representa quem? O povo em deputados e o Estado em senadores. Que o jurídico representa? É assim que começou na Hungria. Ou seja, eles querem atropelar o Executivo, eles querem atropelar o STF. Piperno, Piperno, quem é que tem atropelado um poder? Quem é que tem atropelado decisões claramente do poder legislativo? Por acaso é o poder legislativo ou é o poder judiciário? Eles vivem sim uma queda de braço, é verdade. Agora, se deixar, esse Congresso atropela tudo. Aliás, na legislatura anterior, essa turma, inclusive, já tentou revogar até a lei da bengala para poder dar o... Você acha que há um equilíbrio dos três poderes hoje no país? Você acha que está perfeitamente equilibrado? Não é dessa forma que vai se equilibrar. Qual é a forma, então? Bom, deixamos para outra. Quer responder, Piperno, essa? Qual é a forma? Qual é a forma de equilibrar? Então, por exemplo, o fim das decisões monocráticas é um bom caminho. Dá ao Congresso fundamentalista o poder de corte revisora, isso é um lixo de ideia.